Eu estou com o livro E o Vento Levou, de Margaret Mitchell. Este livro chegou às minhas mãos depois de, casualmente, eu ter assistido o filme chamado E o Vento Levou. O filme foi atraído por causa da sua fama, um filme realmente famoso. E eu cheguei a assistir esse filme, gostei tanto do filme que resolvi assistir mais vezes. Aí eu assisti. A partir do filme, o impacto na minha vida foi tão grande que eu resolvi ler o livro, porque nas primeiras cenas do filme, aliás, na apresentação do filme, aparece a capa do livro sobre o qual o diretor se baseou para escrever, ou melhor, para fazer o filme. Aí eu fui atrás do livro e confesso que E o Vento Levou chega a ser tão bom quanto o filme. Existe aquela relação famosa do filme e do livro. Qual é o melhor? Olha, na minha opinião, os dois se completam, porque são formas de manifestação artísticas diferentes. Um é a imagem e o som, e o livro é a escrita. Então são duas formas de manifestação artística e essas formas se complementam. Mas vou dizer para você o seguinte: este livro é um livro fascinante. Eu li o livro, é um volume considerável. Nesta edição aqui do Círculo do Livro, contém 961 páginas. Então, como se vê, é um livrão. Mas a leitura é tão fascinante, tão empolgante, que você não vê. Quando você percebe que está chegando ao fim da história. Do que trata essa história? Olha, o tema do filme praticamente é a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Aquela guerra empreendida entre o sul e o norte dos Estados Unidos. A autora, segundo os dados aqui do livro, cresceu ouvindo falar sobre a história da Guerra da Secessão. E ela escutou tanto dos seus familiares que foram participantes da guerra, que resolveu um dia sentar e escrever sobre a guerra. Aí ela construiu uma história de amor, como pano de fundo é a Guerra de Secessão. Olha, vou dizer para você que é um dos melhores livros que eu já vi. E na opinião de muitos escritores, de muitos autores, de milhares de leitores, este livro é um dos melhores livros já escritos até hoje. E eu concordo com essas opiniões. Aliás, eu tenho minha própria opinião pessoal. A minha própria opinião sobre esse livro é de que se trata de uma obra máxima de qualquer literatura. Casualmente, foi escrita por uma autora norte-americana, que escreveu, na realidade, depois poucos livros. Aliás, dessa autora eu conheço só esse aqui, mas existem outros, inclusive em português. Não tive ainda a oportunidade de ler outros livros dessa autora, mas este livro compensa tudo, porque se trata de uma história de amor fascinante, empolgante, espetacular. Eu recomendo para você assim, se você quiser seguir a minha trilha, comece pelo filme. Assista ao filme E o Vento Levou. Assista mais de uma vez. E depois você vai ler o livro. Confesso para você e garanto para você que você não vai se arrepender. Você vai passar momentos de verdadeiro deleite espiritual, de verdadeira realização artística. Você vai se sentir uma pessoa muito melhor do que você era antes. Por isso, assistindo ao filme E o Vento Levou e lendo o livro E o Vento Levou, você, ao terminar essa leitura e ao terminar de assistir ao filme e fazer a reflexão sobre aquilo que você leu, sua vida nunca mais será a mesma. Mas parece que a personagem feminina toma conta do livro, né?
Olha, realmente ela é uma pessoa muito forte, uma pessoa capaz de tomar decisões. Ela é uma pessoa que era apaixonada por um namorado, mas o namorado chegou à conclusão que ela não era o tipo de pessoa ideal para ele. Isso trouxe para ela um impacto muito grande, uma grande decepção. Olha, construir esses personagens para essa autora deve ter sido momentos assim, de verdadeira felicidade, porque ela construiu essas pessoas, esses personagens que permaneceram e que permanecerão para sempre nos corações e mentes do ser humano, em qualquer nível de escolarização, qualquer povo, qualquer raça e qualquer continente. Essas pessoas permanecerão para sempre, desde que você leia o livro e assista ao filme. E o painel de guerra? O painel de guerra é, na verdade, a descrição deste momento histórico que houve nos Estados Unidos. É uma guerra fratricida, uma guerra que matou milhões de americanos. Aliás, de todas as guerras que os Estados Unidos participaram até hoje, nunca morreram tantos americanos quanto nessa guerra. Então, é um momento assim histórico na vida da nação americana e que causou impacto sobre a população americana até hoje. E eventos e fatos sobre a Guerra de Secessão estão sendo descobertos até hoje. Escritores, historiadores, sociólogos, pesquisadores estão estudando aquele movimento. Foi um movimento que, na verdade, até contribuiu para a unificação da nação, que hoje é a nação mais importante do planeta. Ler o livro E o Vento Levou, assistir ao filme E o Vento Levou, vai ser uma experiência de vida fascinante para você. Não perca, assista ao filme E o Vento Levou, leia o livro E o Vento Levou. E após essa leitura e reflexão, eu garanto para você, sua vida nunca mais será a mesma. Sua vida vai ser muito melhor. E você, como pessoa, vai ser uma pessoa muito mais enriquecedora, muito mais fascinante, muito mais compreensível diante dos grandes problemas da vida, diante dos grandes problemas do mundo.